Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo bastante sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre o reencontro de Harry Potter que aconteceu pela HBO Max no dia 1º de janeiro de 2022. Esse reencontro, ele é uma comemoração aos 20 anos de início da saga nos cinemas, já que o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado em 2001. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse projeto, desse especial, e eu vou também compartilhar 35 segredos e curiosidades que foram revelados pelo elenco e pela produção do filme no reencontro da HBO Max. Mas antes da gente fazer isso, eu queria te convidar para se inscrever no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Estamos quase chegando aos 40 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever. E esse é o primeiro vídeo de 2022, que vai ser um ano, se tudo der certo, incrível aqui no canal, no YouTube. Quero criar muito conteúdo para vocês, tá bem? Vamos então ao que interessa. O especial de reencontro de Harry Potter, ele tem 1h e 42 minutos de duração e a gente vê uma conversa entre vários dos atores da saga e também entre alguns diretores dos filmes e produtores, pessoal da produção mesmo. O especial, ele é dividido em 4 partes ao longo dessa 1h e 42 minutos, e cada parte aborda 2 filmes. Então a primeira parte aborda a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, a segunda parte, o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo, terceira parte, a Ordem da Fênix e o Enigma do Príncipe, e a quarta e última parte aborda os 2 últimos filmes, os filmes de As Relíquias da Morte. Eu achei esse especial lindíssimo, achei muito emocionante, eu comecei a chorar nos primeiros 2 minutos de especial e eu fui chorando conforme o especial foi passando. Eu terminei o especial de reencontro em prantos, então eu achei que o projeto foi realmente muito mágico, como Harry Potter é. Apesar disso, eu senti falta de algumas coisas. Eu senti falta de outros atores importantes aparecendo, vários atores importantes ao longo dos anos de Harry Potter não apareceram. Provavelmente eles tiveram seus motivos, mas eu acho que poderia ter sido um especial mais completo. E eu também acho que esse especial poderia ter sido feito com um pouco mais de calma, porque são 10 anos de história, são 8 filmes que foram abordados em apenas 1h e 40 minutos. Então eu sinto que essas 4 partes, cada uma delas, poderia ter rendido um episódio individual de 1h30, 2 horas de duração, e assim a gente teria um material muito mais completo para realmente se aprofundar em várias coisas que devem ter acontecido durante as filmagens, em curiosidades, em histórias engraçadas. Eles foram revelando algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês as 35 coisas mais legais que eles revelaram no especial, mas eu acho sim que poderia ter tido mais coisa. Eu acho sim que o especial poderia ter sido mais completo. Mas enfim, mais pro final a gente conversa um pouco mais sobre as minhas opiniões em relação a esse encontro. Agora eu vou compartilhar 35 segredos e curiosidades que foram revelados no reencontro de Harry Potter, que recebeu o subtítulo de Volta a Hogwarts. A primeira curiosidade é que o Chris Columbus, que foi o diretor dos 2 primeiros filmes da saga, revelou que ele se envolveu com Harry Potter porque a sua filha, Eleanor, obrigou ele a ler os livros. Ele não queria muito, mas ela insistiu e ele leu. E logo que ele leu os livros, ele realmente visualizou aquele universo na tela do cinema. Então ele foi abordar a J.K. Rowling e compartilhar a visão que ele tinha tido desse projeto. E ela concordou com a visão dele, também era o jeito que ela tinha imaginado levar essa história para o cinema. Então os dois começaram a trabalhar nisso. A segunda curiosidade, o segundo segredo, foi contado pelos gêmeos James e Oliver Phelps, que interpretavam o Fred e o George. Os dois disseram que nas audições para escolher os atores que iam fazer parte do elenco, quando eles chegaram lá, na verdade, eles eram os únicos gêmeos, o único par de gêmeos que não estava vestindo uma roupa igual. Todos os outros que estavam tentando o papel dos gêmeos Weasley estavam usando uma roupa igual. Então eles correram para a loja mais perto que eles encontraram, compraram 2 camisetas, uma para cada um, iguais, né? E trocaram de roupa para poder fazer a sua audição. A Emma também compartilhou como foi para ela participar desse processo. Ela disse que quando o primeiro livro saiu, ela tinha cerca de 8 anos e virou uma tradição familiar que o pai dela lesse os livros para ela e para o seu irmão. Então ela ficou obcecada com essa história e ela se identificou muito com a Hermione.
Então, obviamente, ela ficou muito animada pra tentar fazer a audição pra essa personagem. E a animação dela era tão grande que até os pais dela ficaram preocupados caso ela não conseguisse o papel, porque eles estavam com medo de como ela ficaria decepcionada. O Chris Columbus também revelou que foi muito difícil encontrar o ator certo para interpretar o Harry. Eles já tinham visto várias pessoas, mas nada parecia muito certo, até que um dia ele estava assistindo TV e ele assistiu a versão da BBC de David Copperfield, e foi quando ele viu o Daniel Radcliffe atuando, e ele achou que ele era a pessoa que eles estavam procurando para esse papel. Só que os pais dele estavam preocupados e não queriam que ele participasse dessa audição, porque eles sabiam que isso ia mudar a vida do filho deles para sempre. Mas o produtor David Heyman conseguiu convencer os pais do Daniel a deixar com que ele fizesse a audição, e aí deu tudo certo a partir disso. Uma outra curiosidade foi que, durante o processo seletivo, o trio revelou no especial que a produção fazia várias combinações de atores que estavam tentando os papéis principais. E a Emma disse que quando colocaram ela com o Rupert e com o Dan, logo ela percebeu que algo ali parecia diferente, que aquilo parecia certo e parecia fácil, e eu tô quase me emocionando e vou chorar no meio do vídeo. Ô Brasil, tudo bem. Que parecia super certo que os três estivessem juntos. Ela sentiu o clique entre eles funcionar. Então ela já sabia que ia dar certo entre eles como parceiros nesse projeto desde o começo. Sexto segredo é que todo o elenco jovem de Harry Potter, que na época dos primeiros filmes era criança, revelou que o diretor, Chris Columbus, realmente conseguiu deixar o set de filmagens muito divertido, muito leve, muito fácil, porque todos eles eram crianças, eles estavam trabalhando, mas era importante que eles se sentissem seguros naquele espaço e que não fosse exaustivo para eles. Eles também revelaram que isso, com certeza, deixou o trabalho da produção muito mais difícil, fazer com que esse set fosse um set divertido e leve, mas que para eles acabou significando muito nesse processo. O nosso trio também revelou que durante as filmagens de A Pedra Filosofal, a memória que eles têm mais forte é de como as crianças todas estavam o tempo todo brincando de uma brincadeira de bater na palma da mão um do outro. Que eles levavam isso muito a sério, a ponto das mãos deles ficarem sempre muito vermelhas, de levar tapas muito fortes na brincadeira. O oitavo segredo que eu separei para compartilhar com vocês é uma das memórias favoritas do Daniel durante as filmagens de A Pedra Filosofal. As velas flutuantes que a gente vê no salão principal em Hogwarts eram reais no set. Elas estavam penduradas por uma vara de pesca, uma linha de pesca mesmo, né? Todas elas, centenas e centenas de velas penduradas por linhas de pesca. E teve um dia que as velas começaram a queimar essas linhas, então de repente você começava a ver várias velas caindo no chão, no piso do salão principal, e eles tiveram que, com certeza, lidar com isso na época. Os atores que interpretavam a família Weasley revelaram que o set da Toca, que era a casa deles na história, sempre era diferente, seguindo a premissa do livro mesmo, dos livros mesmo. A J.K. Rowling descrevia o quanto cada vez a Toca tinha algumas coisas diferentes. Então o set de filmagem para a casa dos Weasley no cinema também era assim. Às vezes eles chegavam e um cômodo estava menor do que o outro, ou tinha um objeto diferente ali que antes não estava. Então a equipe sempre mudava para fazer jus à característica do livro. O Jason Isaacs, que interpretou o Lúcio Malfoy, revelou que quando ele foi fazer as audições, ele estava audicionando para o personagem Gilderoy Lockhart. Mas aí, naquele momento, eles pediram para que ele lesse as cenas do Lúcio Malfoy. E ele não queria esse papel, porque ele já estava interpretando o Capitão Gancho em Peter Pan, então ele não queria ser dois grandes vilões infantis na época. Então ele acabou lendo as cenas que pediram pra ele com uma certa má vontade, que era justamente o que a equipe estava procurando pro Lúcio. Então ele acabou conseguindo o papel mesmo assim, e ainda bem que ele conseguiu. Ainda falando sobre o Jason Isaacs, ele revelou que a primeira cena que ele gravou com o Tom Felton foi uma cena em que o Lúcio Malfoy tinha que bater na mão do Draco com a bengala dele. E ele não tinha percebido o quanto aquela bengala tinha uma ponta afiada e pesada. E ele bateu com tudo na mão do Tom Felton, que era uma criancinha na época. E ele terminou de gravar e logo foi pedindo desculpas pro Tom por ter machucado ele. E ele, com o olhinho cheio de lágrimas, falou que tudo bem, que aquilo ia ser importante pra cena. Infelizmente, essa cena acabou sendo deletada do corte final, da edição final do filme.
O Chris Columbus e o Dan Radcliffe revelaram também que eles gravaram algumas cenas com o Richard Harris, que interpretava o Dumbledore no primeiro filme, onde tinha uma versão robótica da Fênix. E o Richard achou que aquele bicho, aquela versão robótica, animatrônica, era um bicho real. E ele falava assim pra eles: nossa, como esse bicho tá bem treinado, como esse pássaro tá bem treinado. E ninguém teve coragem de contar pro Richard que, na verdade, o pássaro era um robô, não era um pássaro de verdade. E eles disseram que eles nunca chegaram a contar pro Richard que não era um pássaro de verdade. Ele acabou falecendo pouco tempo depois, inclusive acreditando que a Fênix realmente existia. O Dan Radcliffe revelou que a primeira pessoa que realmente deixou ele deslumbrado no set foi o Gary Oldman, que interpretava o Sirius. E aí a Emma contou que o Dan chegou pra ela e falou assim: Emma, você tem que agir naturalmente, ficar de boa, porque o Gary Oldman é uma pessoa muito importante, é um cara muito importante nesse meio. E aí eles estavam conversando sobre isso e o Dan falou que ele só disse isso pra ela porque era uma projeção dos medos que ele estava sentindo, porque ele estava super nervoso de gravar com um ator que ele admirava e que ele considerava muito importante. Ainda sobre a relação do Daniel com o Gary Oldman, o Alfonso Cuarón, que foi diretor do terceiro filme, disse que o Gary trabalhou de uma forma muito generosa com o Dan. Ele incluiu o Dan no processo de atuação, criou um vínculo com ele, ensinou o que ele podia também, e isso com certeza foi muito importante para o desenvolvimento do Daniel Radcliffe como ator. O 15º segredo que eu listei, que foi revelado no especial, foi que quando os filmes estavam sendo lançados, na verdade, quando o primeiro filme foi lançado, apenas 4 dos 7 livros tinham sido publicados. Então, os atores não sabiam exatamente o que ia acontecer com seus personagens. Eles não sabiam quais eram as reviravoltas, o que é que ia acontecer. Mas, de acordo com o Daniel Radcliffe, o Alan Rickman sabia o que ia acontecer com o Snape, o seu personagem, porque ele tinha tido uma conversa com a J.K. Rowling, ele tinha perguntado pra ela algumas informações sobre o Snape desde o começo e ela tinha contado pra ele. Mas ele não contou, não compartilhou com ninguém, nem com os diretores. Então, às vezes, ele atuava de uma certa forma, fazia uma coisa de uma certa forma, e ninguém entendia muito por quê. Mas era porque ele já sabia qual seria a jornada do Snape. O Alfonso Cuarón também revelou, quando ele começou a trabalhar com a equipe, com os atores, ele passou uma tarefa de casa pro trio, pro Daniel, pro Rupert e pra Emma. A tarefa era escrever uma redação falando sobre o seu personagem, a partir da perspectiva do seu personagem. Tinha que fazer uma redação com a voz do seu personagem. E o Dan entregou meia página escrita, a Emma entregou 12 páginas perfeitamente escritas e o Rupert decidiu não entregar nada. Ele não fez a tarefa e justificou dizendo que seria algo que o Ron também não faria. Gente, eu fico chocado quanto os três foram exatamente perfeitos para os seus personagens, porque a reação deles diante dessa tarefa já diz muito sobre como realmente eles eram muito parecidos com o Harry, com a Hermione e com o Ron. Todos os atores ao longo do especial pontuaram como a equipe realmente parecia uma família. Porque diferente de outros filmes em que você vai, grava por alguns meses e vai embora, todo ano eles acabavam voltando para o set de filmagens. Então todo mundo se conhecia, todo mundo teve a oportunidade de realmente estabelecer relações mais profundas. E isso foi uma das coisas que fez com que a franquia Harry Potter no cinema fosse tão especial quanto foi. Em O Cálice de Fogo tem uma cena em que os gêmeos Weasley brigam, e o diretor do quarto filme, o Mike Newell, disse que ele foi demonstrar com o James Phelps como ele queria que fosse a cena, mas no meio dessa demonstração ele acabou quebrando algumas costelas. Eles acabaram ali se excedendo na briga e, sem querer, o James acabou quebrando as costelas do diretor. Uma coisa muito legal também sobre Harry Potter é que os atores cresceram juntos. Foram 10 anos da vida deles trabalhando juntos. E o Daniel contou que quando eles entraram na adolescência, ele e a Emma costumavam dar conselhos amorosos um pro outro, na época de O Cálice de Fogo mesmo. Se ele estava conversando com uma garota, ele pedia conselhos pra Emma. Se ela estava conversando com um garoto, ela também ia e pedia conselhos pro Dan. Era realmente uma relação de irmão mais velho e irmã mais nova. Eles são tudo pra mim, meu Deus. Uma outra curiosidade é que a Maggie Smith, como Minerva, foi gravar uma cena com o Rupert como Ron. E eles iam ter que dançar em O Cálice de Fogo numa aula de demonstração de dança. E o Rupert estava muito nervoso com aquela cena, porque ele ainda era adolescente, era a primeira vez que ele ia dançar com uma mulher na vida dele, mesmo que fosse uma mulher bem mais velha, né? E os gêmeos Weasley, o James e o Oliver, ficaram zoando o
Rupert fizeram ele acreditar que todo mundo tinha aprendido uma coreografia para essa cena e só ele não tinha ficado sabendo dessa coreografia que todo mundo precisava fazer. Então ele ficou ainda mais nervoso e acreditou que não estava nem preparado para gravar o que ele precisava gravar. Ainda sobre as gravações de O Cálice de Fogo, na cena do baile de inverno, em que a Hermione está descendo as escadas para encontrar o Victor Krum, a Emma disse que ela também estava muito nervosa naquele momento e que o Mike, o diretor, ficou dando vários direcionamentos para ela de como andar, como mexer o braço, como deixar o braço, várias coisas. E ela ficou tão nervosa com tudo isso, com a situação, que ela acabou até caindo da escada. A Emma e o Tom Felton também compartilharam um pouquinho da relação deles. A Emma disse que quando eles conheceram, eles estavam tendo tutoria para participar do projeto e tudo mais, e tinham dado uma tarefa para eles, que era desenhar Deus como eles achavam que Deus realmente se parecia. E o Tom desenhou uma garota andando de skate com um boné para trás. E a Emma achou aquilo muito legal, então ela desenvolveu um crush por ele e sempre que ela ia gravar, ela procurava pelo número que representava o Tom Felton nas filmagens, ela ficava mais feliz quando ele estava no set. Apesar disso, o Tom disse que ele era mais velho do que a Emma, acho que são 3 anos de diferença, e que ele era super protetor com ela. E a Emma disse que nada nunca aconteceu de forma romântica entre eles, mas que os dois se amam muito e têm um carinho muito grande um pelo outro. O Ralph Fiennes, que interpretou o Voldemort, obviamente tem nariz, então por conta disso nas gravações ele precisava atuar com alguns adesivos no rosto de marcação mesmo para pós-produção. Então acabava deixando tudo menos intimidador para os outros atores. A caracterização do Ralph como Voldemort demorava cerca de 3 horas toda vez que ele precisava se caracterizar como personagem. A Helena Bonham Carter, que é absolutamente perfeita e protagonizou alguns dos melhores momentos dessa reunion, revelou que até hoje ela guarda um autógrafo que ela pediu do Daniel Radcliffe na época das gravações de Ordem da Fênix. No autógrafo, ele inclusive escreveu que gostaria de ter nascido 10 anos antes para ter tido uma chance com ela. Super fofinhos os dois, juro. Por conta também da sua personagem, a Bellatrix, a Helena tinha muita liberdade nas filmagens. Ela podia fazer cada take de uma forma diferente, ela podia brincar com várias coisas, porque isso fazia parte das características da personagem. E era uma coisa que os outros atores, por exemplo, não podiam fazer. Um segredo que foi revelado e que me deixou bastante impressionada, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, é que durante as filmagens de Ordem da Fênix, a Emma estava cogitando não voltar para fazer os próximos filmes de Harry Potter. Ela disse que naquele momento, quando ela começou a amadurecer, ela percebeu o quanto aquilo ia realmente mudar a vida dela para sempre e não ia ter volta. Então ela ficou muito assustada com tudo e cogitou não voltar para os filmes 6, 7 e 8. Mas graças a Deus ela mudou de ideia e decidiu ficar, porque não existe ninguém que poderia ter dado continuidade ao que ela já tinha construído como Hermione na época. A Evanna Lynch falou sobre a sua audição para Luna que ela fez com o Dan. Ela disse que ela estava ali contracenando com ele e várias vezes ela esquecia de respondê-lo porque ela estava tão acostumada a ver ele na tela da televisão dela que ela realmente bugou ali na hora. E ela acha que isso ajudou ela a conseguir o papel de Luna Lovegood, porque a Luna também era bastante distraída, então fazia parte da personagem. Obviamente, sempre que as varinhas eram utilizadas nas gravações, nada acontecia porque os feitiços eram adicionados na pós-produção. Mas teve uma vez, na cena em que os Comensais da Morte explodem a cabana do Hagrid, que os diretores e produtores disseram para Helena, interpretando a Bellatrix, que quando ela fizesse o seu feitiço, a cabana realmente ia explodir. Eles iam explodir a cabana. Então foi a única vez em que isso foi um pouquinho diferente e foi muito legal, de acordo com a Helena. A Emma falou sobre a hamster que ela tinha durante as gravações dos filmes, uma hamster que se chamava Millie, e que quando a Millie faleceu, a equipe de design construiu um caixão personalizado de madeira para colocar a hamster dela, porque a hamster realmente ia com a Emma para todos os lugares e ela ficou super triste com a morte do seu bichinho de estimação. O trio também revelou que algumas das melhores memórias que eles têm das filmagens são de como eles sempre se apoiavam, como eles sempre estavam ali um pro outro. E eles disseram que algumas dessas memórias, inclusive, são de como um sempre acabava cochilando encostado no outro nos lugares mais peculiares do Reino Unido. A curiosidade, o segredo número 31 da minha lista,
é que a Emma achou que ia ser muito estranho e muito desconfortável gravar a cena em que o Harry e a Hermione dançam por 5 minutos seguidos de uma forma lenta e bem íntima, bem próxima. Mas que hoje em dia essa é uma das cenas mais legais pra ela, é uma das cenas favoritas dela de todos os filmes, porque essa cena mostra o nível de afinidade, de proximidade, de familiaridade que um tinha com o outro. Na cena, nas Relíquias da Morte, em que o trio tá correndo pela floresta tentando escapar dos sequestradores, o Dan e a Emma revelaram que eles estavam competindo sobre quem conseguia correr mais rápido, mas como sempre, o Rupert deixava o surto rolar. O Rupert era a pessoa que só deixava os dois fazerem o que eles tinham que fazer e ficava ali mais tranquilo, não de fora da brincadeira, mas imparcial na dele. De acordo com a Emma e o Rupert, a cena de beijo entre a Hermione e o Ron foi uma das coisas mais difíceis que eles já tiveram que fazer na carreira inteira deles, porque eles tinham uma relação de irmão, eles tinham crescido juntos e a relação deles era muito próxima, mas de amizade mesmo. Então, na hora de gravar, eles não conseguiam ficar sérios, eles riam o tempo todo, foi super desconfortável. E a Emma disse que ela sabia que ela ia precisar tomar a iniciativa porque o Rupert jamais faria isso. Então ela precisou ali resolver aquilo e todo mundo, os colegas deles de elenco, queria assistir essa gravação. O Dan ficou o tempo todo zoando, falando que queria estar presente e tudo mais, porque ia ser um grande acontecimento, já que, como eu disse, eles eram irmãos e iam precisar se beijar em cena. De acordo com o Ralph Fiennes, a cena de confronto final entre o Harry e o Voldemort deixou os atores exaustos. Por quê? Primeiro, eles colocaram tudo de si naquela cena, porque era uma das cenas mais importantes do último filme. E a gravação estava rolando debaixo de chuva, no frio, ainda tinha um vento que precisava ficar na direção do Ralph enquanto ele interpretava o Voldemort, então não foi fácil de gravar. Por último, o trio falou um pouquinho também sobre o último dia de filmagem deles no set. E eles falaram sobre como a memória que eles têm é de desabar em choro mesmo e de se abraçar, porque foi ali... De novo eu vou chorar, não é possível. Porque foi ali quando realmente caiu a ficha de tudo que eles tinham conseguido fazer ao longo dos 10 anos e de que tudo ali tinha acabado mesmo. E que a partir daquele momento eles não iam se ver mais com tanta frequência, eles não iam fazer parte da vida um do outro de forma diária como tinha sido nos últimos 10 anos. Então as imagens que a gente tem deles e as memórias que eles têm deles mesmos é de muito choro e não de tristeza necessariamente, mas de bastante emoção e já sentindo saudade de tudo que eles tinham vivido. Esse especial, como eu falei, foi um especial muito bonito, muito emocionante. Eu chorei do começo ao fim com as falas dos atores. Eu acho que o que mantém a chama de Harry Potter viva até hoje realmente é esse elenco. Eu não compactuo com as opiniões que a J.K. Rowling vira e mexe externa nas redes sociais, mas assistindo esse elenco, falando com tanto carinho, com tanto amor sobre o que essa saga representou na vida deles e sobre como eles enxergam a importância que essa saga teve na vida dos fãs, mexe comigo de uma forma que eu não consigo nem explicar. Foi realmente muito especial ver esse elenco reunido e ver o trio ali conversando sobre as memórias deles e sobre como esse projeto impactou a vida de cada um deles. Se eu continuar falando muito mais tempo, eu vou começar a chorar e aí vai ser difícil parar. Porque Harry Potter realmente é muito importante na minha vida. Comecei a ler em 2010, eu acho. 2009, talvez 2009, acho que foi 2009. 2009, 2010. E aí, desde então, há mais de 10 anos, esse elenco tá comigo, essa história tá comigo. Eu já li e reli várias vezes, eu já assisti os filmes várias vezes. Então, a gente sabe o quanto Harry Potter é especial pra nossa geração, pra geração que cresceu com essa história. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu vi outras pessoas fazendo. E se esse vídeo foi interessante, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, deixe um joinha aqui embaixo e me conta nos comentários qual foi o seu momento favorito dessa reunião, desse reencontro de Harry Potter feito pela HBO Max. Obrigada por ter me assistido, por ter ficado até o final. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade.